Tassiana, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPE, e meu trabalho inclui o uso de análises não lineares para a quantificação de alterações histopatológicas no cérebro de ratas tratadas com hidroxicloroquina. Foi realizado no Laboratório de Morfotecnologia, Departamento de Histologia e Embriologia, sob a orientação da professora doutora Fernanda Tenório. Então, os objetivos do trabalho incluem observar o comportamento dos animais ao longo do processo experimental, realizar a análise fractal e índice organossomático dos animais estudados, analisar histologicamente o cérebro dos animais dos grupos experimentais e medir a espessura da região piramidal e molecular através de ImageD e quantificar os neurônios presentes na região cortical. O trabalho está envolvido no terceiro objetivo da ODS, que é o saúde e bem-estar. Então, o tecido nervoso como um componente estrutural orgânico, ele está sujeito a alterações externas, que podem ser micro-organismos, agrotóxicos e fármacos. A hidroxicloroquina ela pode ser considerada um fármaco que causa alterações no tecido nervoso, e ela é um derivado da cloroquina, que é utilizada em doenças como artrite reumatoide, lúpus e malária, devido às propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias. O fármaco ele tem como efeito adverso perturbações sensoriais, devido ao acúmulo no ouvido interno, principalmente na retina também. E apesar disso, e sem comprovação científica, ele passou a ser utilizado como prevenção e tratamento durante a pandemia da Covid-19, e foi uma das coisas que motivaram esse estudo. Então, na metodologia, nós utilizamos 20 ratos Wistar com 60 dias e dividimos em 4 grupos, como vocês podem ver aí. As fêmeas elas foram submetidas a prenhez, com contato com o macho durante 12 horas, e foi confirmada com esfregaço vaginal. E o tratamento ele ocorreu com 50 mg por quilograma por dia durante 15 dias, via gavagem, e os grupos controles passaram pelo mesmo estresse, via gavagem, só que com solução salina. A eutanásia ela ocorreu no 15º dia de tratamento com ketamina e estilazina via intraperitoneal, e o cérebro foi retirado, fixado em formalina tamponada a 10%, incluído em parafina, submetido a corte com micrótomo, coloração com hematoxina e eosina e posterior análise ao microscópio de luz. Foram feitas fotomicrografias para poder analisar no ImageD e coletar a espessura da camada piramidal, a espessura da camada molecular, a quantidade de neurônios, e esses dados eles foram submetidos ao teste estatístico Cruz-Calares. Então, como resultado, nós vimos a mudança de comportamento no 5º dia de tratamento nos machos e no 2º dia nas fêmeas, como, por exemplo, gritos ao serem manuseados e comportamento de automutilação, o que não foi visto no grupo controle, mesmo sendo submetido ao estresse da gavagem, o que pode estar relacionado com a toxicidade do fármaco, já que ele tem acúmulo, como eu falei antes, na região da retina e no ouvido. E a gente sabe que os animais de experimentação são muito sensíveis aos estímulos externos. Então, qualquer alteração que causa mudança nessa percepção de estímulo externo pode causar estresse aparente. A nível tecidual, a gente não viu nenhuma alteração ao longo dos grupos tratados e em relação ao controle. Então, o tecido se manteve íntegro ao longo do processo experimental. E a gente viu na literatura que há a relação de fármaco com acentuação da destruição de bainha de mielina. Mas aqui a gente não pode ver a bainha de mielina porque a gente usa o xilol para preparação histológica e o xilol dissolve gordura. Então não pode ver esse ponto aqui no estudo. A quantidade de neurônios da região cortical não sofreu alterações significativas ao longo dos grupos tratados, porém a espessura da camada piramidal e molecular do cérebro foi menor nos grupos tratados. Não encontrei estudos que correlacionem o uso de hidroxicloroquina com a diminuição da espessura da camada molecular e piramidal, então isso pode contribuir para investigar com estudos adicionais, envolvendo fisiologia, envolvendo outros fatores. E a análise fractal e índice organossomático dos animais, ela não apresentaram diferenças significativas. Em conclusão, nós vimos que o fármaco ele possui amplo potencial a ser investigado no tecido nervoso, devido à ampla gama de resultados que encontramos em aberto aí. E as diferenças significativas na espessura da camada molecular e piramidal do córtex no grupo tratado revelam que deve haver necessidade de estudos adicionais que, por exemplo, possam envolver imunistoquímica, fisiologia, etc., para investigar esse possível resultado. E esses resultados podem conscientizar a população acerca do uso indiscriminado do fármaco, porque aí ele traz certos efeitos adversos na prática, né? E também pode servir de base para estudos complementares na área de morfologia, que é tão escassa. Então, eu quero agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, a Propesc, a CNPq e a minha orientadora, Fernanda Tenório.